Esta é minha bicicleta elétrica caseira. Mais especificamente, este é o modelo versão 3 da minha bicicleta elétrica. Se você é inscrito no meu canal, talvez já tenha visto meus modelos versão 1 e 2, ambos feitos neste mesmo quadro de bicicleta, apenas com pequenas diferenças nas configurações eletrônicas. Desde que montei este pacote de baterias e mudei para o VESC 6, o controlador de velocidade, eu não tive nenhum problema. Na verdade, essa bicicleta, configurada com essa eletrônica, já percorreu mais de 400 milhas, só no modelo versão 3. Se você viu meu vídeo da bicicleta elétrica caseira versão 1, sabe que usei essa mesma bicicleta. É uma fixe de marcha única que comprei na Amazon por cerca de 160 libras e tem funcionado muito bem para mim. Acabei de dizer que já percorri 400 milhas com essa configuração eletrônica. Desde a versão 1, já percorri mais de 1000 milhas essa bicicleta barata, o que impressiona para uma de 160 libras. Porém, há alguns problemas com ela. O principal deles são os freios. Ter freios V, ou freios de aro, em uma bicicleta de pedal que pode chegar a 58 a 61 km por hora, dependendo da carga da bateria, simplesmente não funciona muito bem. As pastilhas de freio se desgastam em cerca de 2 semanas se eu estiver andando todo dia. Simplesmente frear bruscamente a 61 km por hora, sabe, parar completamente e fazer isso constantemente, sabe, se eu estiver andando em estradas rurais boas. As pastilhas de freio não duram muito. Outro problema é que a bicicleta não tem suspensão, então onde eu moro tem bastante buraco. E não é bom desviar para a pista para evitar os buracos, mas muitas vezes preciso passar por eles. E obviamente isso acaba sacudindo bastante, mas eu já cheguei a estourar um pneu traseiro ao bater em um buraco uma vez. É um pouco frustrante, e seria bom ter suspensão na bicicleta. Talvez você se pergunte como as peças impressas em 3D têm resistido ao tempo. Muita gente já me perguntou nos meus vídeos como as peças impressas em 3D estão depois de alguns meses. A polia anterior foi impressa em 3D com plástico PLA. O PLA, na verdade, funcionou muito bem, até que fez cerca de 2 graus negativos em um dia de inverno. E eu desci de um meio fio, uma calçada. Foi só uma pequena queda. E o PLA, obviamente, estava frio. Ficou quebradiço e rachou. Então eu decidi imprimir em 3D, usando o PETG, novamente com filamento do meu patrocinador de filamento para impressora tridimensional. E até agora tem aguentado bem. Já rodei uns 300 km com essa polia sem problemas. Agora, você deve se perguntar, por que estou segurando o motor elétrico em vez de ele estar na bicicleta? Bem, um dos rolamentos principais dentro do motor falhou, e como é um motor de qualidade relativamente baixa, eu estava tentando soltar os parafusos para desmontar o motor e trocar o rolamento. No entanto, os parafusos espanaram e eu não consegui desmontar o motor. Então, como última tentativa, decidi pingar um pouco de óleo dentro e tentar lubrificar o rolamento. O que isso fez foi, na verdade, pingar o óleo também no quadro, o que fez com que o suporte do motor deslizasse no tubo do quadro. Então, para evitar que o motor deslize no quadro e potencialmente entre nos raios da roda, eu apertei bastante os parafusos do motor, e o que isso fez foi esmagar o adaptador de plástico, impresso em 3D, que o prendia na lateral da estrutura. Então, basicamente, eu estraguei todo o suporte do motor ao lubrificar a estrutura. Agora, por todos os motivos que já mencionei, por exemplo, os freios V sendo bastante, você sabe, ruins para frear, além de se desgastarem muito rápido, também por ter pneus finos e nenhuma suspensão, decidi comprar uma bicicleta nova. Vamos tirá-la do caminho. Essa será a bicicleta elétrica versão 4. Agora, além de ter uma aparência muito boa, a tinta spray laranja combina com o meu cabelo. Na verdade, é uma bicicleta bem decente. Comprei porque estava em promoção na Halfords, com 130 libras de desconto no preço normal. E eu vi várias avaliações boas online. Então, decidi comprar. Ela tem uma suspensão dianteira legal, rodas grandes de 29 polegadas, com pneus bem largos. O mais importante é que ela tem freios a disco, na frente e atrás, mas há alguns outros motivos pelos quais eu comprei. Não só pelos freios a disco modernos e a suspensão, mas também por algumas razões de engenharia. Na versão 3 do modelo da bicicleta elétrica no quadro anterior, eu montei um motor na lateral do garfo traseiro bem aqui, e isso funcionou muito bem, é simples e prático.
O problema era que com ele para fora só dava para deitar a bicicleta de um lado, por medo de quebrar o motor. Agora, com essa bicicleta, como ela não tem freio V-brake, ela tem freio a disco, eu posso montar o motor facilmente atrás do canote do selim bem aqui e na frente da roda. Então é isso que eu quero fazer. Quero tentar montar o motor atrás do canote do selim ali. O único problema que eu preciso resolver é tentar colocar a polia na roda sem interferir no freio a disco e na pinça. Então o que eu vou fazer é modelar a parte traseira dessa bicicleta no Fusion 360 e ver se consigo projetar um suporte para esse motor. Vamos lá! Para modelar a traseira do quadro, tirei algumas fotos de vários ângulos diferentes, certificando-me de que tanto a bicicleta quanto a câmera estavam niveladas. Em seguida, importei as fotos para o Fusion 360 e alinhei as imagens usando o eixo traseiro como ponto de referência, além de usar o diâmetro da roda como escala de referência. Utilizando formas no Fusion 360, modelei a curva e o ângulo da parte traseira do quadro. Em seguida, importei um modelo de roda de 29 polegadas do grabcad.com para conferir a escala. Como já disse, quero instalar o motor atrás do tubo do selim, pois ali não há freios de ar ou cabos. O problema é que a correia não pode ir direto para a polia da roda porque o quadro impede. Preciso instalar uma polia de desvio para manter a correia elevada e afastada do quadro. Depois, essas placas serão cortadas em CNC em alumínio, permitindo usar um rolamento de apoio no eixo do motor e evitando novo desgaste nos rolamentos do motor. Ela também servirá como dissipador de calor para manter o motor frio. Outra dificuldade foi projetar a polia da roda, pois precisa evitar o disco de freio e a pinça. Este quadro, com rodas de 29 polegadas, oferece espaço suficiente para instalar uma seção central de raios de alumínio, fixada ao disco de freio e dobrada ao redor da pinça. Vou imprimir em 3D ou usinar em CNC o perfil dos dentes da polia, conforme o custo. Como não há ajuste no suporte do motor, será preciso um tensionador de correia. Será montado próximo à polia do motor, para engatar mais dentes, e será tensionado por uma mola de torção. Com uma polia de motor de 12 dentes e uma de roda de 220 dentes, a relação será de cerca de 18,3 para 1. É um pouco maior que a versão 3 da bicicleta elétrica, que tem 15,3 para 1. Mas como essa bicicleta tem pneus de diâmetro maior, ela ainda deve ser capaz de chegar a cerca de 55 km por hora e ter bastante torque para empinar. Optei por cortar as peças do protótipo em madeira com CNC e não imprimir em 3D para testar como o cano do Fusion 360 lidaria com o design, usando fresas de 3 e 6 mm que possuo. Improvisei a rosca nas peças com um parafuso, o que funcionou razoavelmente, mas usarei um jogo de machos de roscar adequado ao passar para o alumínio. Imprimi em 3D os blocos que prenderão na estrutura, que provavelmente também serão impressos em 3D na versão final com alto preenchimento. Não me preocupo com o esmagamento dessas peças, pois as placas de alumínio laterais distribuem a carga. O motor foi então instalado, sendo necessários alguns pequenos ajustes no padrão dos parafusos. O motor veio originalmente com esse suporte, então esse novo suporte vai eliminar completamente a necessidade dele. Só preciso decidir para onde os fios vão passar. Com a polia do motor instalada, montei a placa de suporte. Na versão final, tubos de grande diâmetro ao redor dos parafusos servirão como espaçadores entre as placas de alumínio. Isso vai servir para adicionar rigidez, mas por enquanto eu só preciso testar o alinhamento. Provavelmente eu deveria ter pressionado o rolamento de suporte antes, mas o eixo do motor ainda precisa avançar um pouco para isso ser útil. O design garante espaço para evitar contato de pernas ou pés com partes móveis, e o motor está bem protegido. Mesmo assim, devo adicionar um paralama pequeno para protegê-lo de detritos da roda. A prototipagem do suporte do motor está pronta, só falta uma polia para ficar bom. Esse é o fim do vídeo desta semana. Finalizei a prototipagem do suporte do motor. Estou satisfeito com o design. Provavelmente ainda precisa de algumas pequenas modificações. Por exemplo, o padrão de fixação do motor está um pouco fora. E também eu só preciso, ajustar o desenho da posição desses furos para que tudo se encaixe perfeitamente. Preciso definir por onde os fios do motor passarão pelo quadro. Gostaria de já ter terminado mais do protótipo, como a polia. Mas não tenho certeza exatamente de como posso prototipar isso sem cortar em alumínio, porque não consigo dobrar a madeira facilmente. Além disso, minha impressora 3D não é grande o bastante para imprimir isso como uma chapa e dobrar as bordas ao redor do disco de freio. Este projeto vai ser de longo prazo. Não vou fazê-lo em 2 ou 3 semanas, sabe? Quero garantir que tudo seja feito da melhor forma, pois esta deve ser minha última bicicleta elétrica por um bom tempo, talvez alguns meses.
Não, gostaria mesmo que essa fosse a bicicleta elétrica com a qual vou ficar. Talvez você se pergunte por que não escolho o sistema de motor central, onde o motor elétrico move a corrente principal, que você aciona ao pedalar. O motivo de eu não optar por isso é simplesmente a complexidade mesmo. Eu realmente não quero ter que mexer com, sabe, correntes diferentes e tudo mais. Eu não tenho certeza se essa corrente original aguentaria a quantidade de torque que esse motor produz. E o sistema de correia que eu usava antes era bem confiável. As correias duravam para sempre. A outra coisa que eu estava pensando é que, com um sistema de roda livre, onde a roda traseira pode girar sem resistência do motor, eu não tenho certeza de como isso funcionaria, no sentido de se eu acelerasse tudo com o motor, ele iria girar até atingir a rotação máxima. Quando ele alcançar a mesma rotação por minuto da roda, ou rotação relativa pelo sistema de engrenagens, ele pararia de repente ao atingir o limitador da roda livre, e isso poderia causar um pico de voltagem ou corrente. Não tenho certeza e prefiro não mexer nisso, pois pode danificar a eletrônica ou o controlador de velocidade. Posso contornar esse problema com uma embreagem centrífuga ou instalando um partida suave, para que o motor acelere gradualmente ao invés de ir direto à potência máxima. Mas eu não quero lidar com isso. Na maioria das vezes, ando com o acelerador ligado, então não vejo necessidade de roda livre. Além disso, com o mecanismo de roda livre, não posso usar a frenagem regenerativa. Como você deve ter visto no meu vídeo anterior sobre frenagem regenerativa, que eu fiz há alguns meses, não é a coisa mais útil do mundo. Só aumenta a autonomia em cerca de 5%. Mas ainda assim, é bem legal ter isso se você tem uma ladeira longa para descer. Você sabe, só ganha mais alguns watt-hora de energia. Talvez você se pergunte por que optei por correias e polias como transmissão, e não por correntes e rodas dentadas. O principal motivo é que eu já tenho a correia do tamanho exato para esse sistema. Comprei como um sistema de prototipagem para testes para uma das bicicletas elétricas versão 2. Então isso significa que eu não preciso comprar uma nova correia, e eu também já tenho a polia correta para o motor, então não preciso comprar uma nova polia para o motor. Se eu não tivesse as polias e correias, eu poderia facilmente trocar por correntes e rodas dentadas. O outro problema é que é um tamanho mínimo de roda dentada para usar com uma corrente. E isso acaba sendo cerca de 13 dentes para uma corrente de bicicleta dessa especificação. E isso significaria, se eu fizer os cálculos de marcha corretos, que eu teria que usar uma roda dentada traseira de 520 mm de diâmetro, o que em uma roda de 620 mm seria bem grande. E provavelmente encostaria no quadro e causaria outros problemas. Assim, com correias, posso usar uma polia bem menor no motor de tração. Eu já considerei fazer uma caixa de engrenagens aqui atrás, usando engrenagens planetárias. E se você usar um sistema de engrenagens planetárias de 2 estágios, você pode até adicionar uma embreagem, para trocar a relação de marchas. Basicamente, fazer uma transmissão de 2 velocidades, o que realmente venho considerando. Seria bem complexo de construir. Mas é definitivamente possível. Mas o motivo pelo qual estou escolhendo não seguir por esse caminho é principalmente pela simplicidade. Sabe, esse sistema deve ser capaz de atingir cerca de 55 km por hora e vai conseguir acelerar até essa velocidade em 10, 15 segundos, o que é mais do que torque suficiente. O sistema antigo conseguia subir colinas bem íngremes. Não tenho certeza dos valores exatos, mas, sabe, a colina provavelmente é mais ou menos assim de inclinada. O sistema antigo conseguia subir colinas tão íngremes a cerca de 60 km por hora. Então este aqui não vai ter problema a 55 km por hora. Então torque não é um problema. E, sabe, eu realmente não passo muito de 48 km por hora em média, porque aí já entra na velocidade de motocicleta. É basicamente isso. Só quero manter o sistema o mais simples possível, mas só melhorar o suporte do motor. Sabe, não deixar ele montado aqui do lado, sendo incômodo, seja porque você chuta com o pé, ou se você deita a bicicleta, sabe? Ele pode ser danificado. Então mover ele para trás do canote do selim e na frente da roda, deixa as coisas um pouco mais organizadas. E eu espero que esse sistema funcione muito bem. Então gostaria de agradecer muito por assistir. Se você é novo no meu canal, por favor, clique em inscrever-se aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe um joinha. Não sei quando será a próxima parte do projeto, mas deve ser em algumas semanas. Tenho outros projetos em andamento e aguardo peças para este. Obrigado por assistir e um enorme agradecimento aos meus apoiadores no Patreon, que tornam esses vídeos semanais possíveis. E também eu agradeço muito o feedback de vocês
quando postei o design desta bicicleta. Alguns comentários de vocês sobre as sugestões foram muito úteis. Obrigado. E é isso, basicamente. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos na próxima semana. Tchau!